Bom, nós estamos na segunda semana da série do sermão. Porque a semana passada, quem estava aqui viu a missionária, né, sabe que a gente teve que dar uma parada, porque foi muito impactante o que a Rafaela, né, trouxe aqui para a gente. E aí eu falei para ela assim, eu não sei pregar assim como você, gritando, falando forte. Parece que você tem assim um gás muito maior. Ela falou, não, cada um é de um jeito. Eu falei, não, sim, eu sei. Mas a primeira vez que eu preguei, num púlpito, meu marido estava no palco, na plateia. Estava na cadeira. E quando eu tinha sido convidado por um pastor batista lá de Santa Teresa, eu tinha terminado o seminário, e ele falou, então vem pregar. Eu falei, eu só tinha dado aula na escola ministerial, né, lá em Monte Oreb. E aí, quando eu dei, ainda mais, ele deu o título da pregação, quer dizer, ainda tive que ficar fazendo o que ele tinha pedido e tal. Foi bastante complicado. E eu suava tanto que eu molhei a roupa toda que eu estava. Não tinha ar-condicionado, mas estava calor mesmo, mas era mais por causa do... Quando eu terminei, meu marido falou assim para mim, poxa, pensei que você fosse pregar assim que nem o... É bem assim, ele fala muito alto e grita muito e não sei o quê. Acho que vocês já sabem quem é. E meu marido falou assim, você nem falou alto, você estava no microfone, parecia que a gente tinha que ficar... Eu falei assim, verdade? Eu falei, então por que a pessoa não aumentou o microfone, né? Mas eu falei assim, eu realmente não sei. Ele falou, mas você era tão brava, né? E agora você vem e fica falando desse jeito mansinho. Bom, mas vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, que nós estamos lendo a semana anterior, né? A outra semana nós falamos sobre as bem-aventuranças. Fomos até o versículo 12. Hoje nós vamos ler o restante do capítulo 5. Vamos pontuar algumas coisas. Algumas coisas são tão importantes. Mari, você não buscaria para mim aquela minha Bíblia Mensagem? Esqueci de trazer? Está lá na minha mesa. Tem uma passagem da Bíblia, a Mensagem, que eu li de manhã hoje. Gente, que coisa mais linda. Então, eu vou... E a gente estava ali naquela reunião sobre o Preciosa, e aí eu acabei esquecendo de trazer. Tadinha, não podia ter mandado ela andar, né? Não, mas ela pode andar. A Mari está esperando o bebê. Mas eu posso falar assim, porque o marido já colocou... ela já colocou no Face, ele já falou no culto lá, né? A hora que ela entrar, a gente vai cantar uma música para ela. Não, estou brincando. Mas vamos ler. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. O sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu valor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Nós vamos ler até aí. Eu vou falar algumas coisas que o Senhor colocou hoje de manhã, eu meditava de manhã, já tinha preparado isso para outra semana. Obrigada, tá? Mamãe. Uma salva de palmas para ela, que ela merece. Ser mãe pela primeira vez é a coisa mais linda, né, gente? Ai, que bom. Então, olha que coisa mais interessante quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, né? Quando eu era pequena, a minha irmã, mais velha que eu, vivia fazendo comidinha.
né, naquele fogãozinho com velinha, sabe? Tinha as panelinhas, era muito bonitinha. Nós tínhamos uma casinha, a gente entrava dentro da casinha, tinha tudo dentro da casa. Era uma casinha mesmo, era meu pai que fez para a gente. E a minha irmã, uma vez, fez um cafezinho. Era a primeira vez que ela fazia café. Ela já tinha feito arroz, assim, na panelinha, sabe? Ficava assim meio cru, tal, mas ela fazia a gente comer. Aliás, eu era cobaia dela muito em muitas coisas. Até no cabelo, porque ela tinha o cabelo rebelde e o meu era muito liso. Então, ela fazia coisas no meu cabelo para ver se dava certo para fazer no dela, né? Então, imagina que legal que era, né? Minha mãe, às vezes, pegava ela fazendo coisas assim, passando o meu cabelo com ferro, sabe? Assim, mas para ver se não queimava, essas coisas assim. Mas essa vez, do café, ela fez um café e me serviu o café. E na hora que eu fui beber o café, nossa, eu cuspi. Tinha sal no café. Ao invés de açúcar, ela colocou sal. E ela disse que era 1º de abril. E não era 1º de abril aquele dia, sabe? Mas ela disse que era de brincadeira de 1º de abril. Então, o sal, ele estragou o café. Mas depois, quando ela colocou o açúcar, até que estava gostosinho o café. Mas quando Jesus fala que nós temos que ser sal, eu acho que muitas vezes tem gente que é um sal desse tipo, põe sal no lugar onde não devia colocar, não. Sabe? Estraga, às vezes, as coisas. E aí, depois, quando Jesus fala assim lá, que o sal, se ele perder o sabor, poxa, mas o sal é tão forte, né, o sabor do sal. Basta uma pitadinha de sal na comida para dar aquele sabor na comida. Algumas vezes a gente percebeu que Deus falou que as coisas pequenas são para coisas grandes, né? Por exemplo, uma chave abre uma porta. A chave é tão pequena, abre uma porta tão grande. Que mais que ele fala? A luz, por exemplo. A luz, às vezes, é tão pequenininha e ilumina um lugar tão grande. E o sal também. Ele é tão, né? Basta uma pitadinha. Então, ele é muito marcante o sal. E aí, na verdade, quando o sal também está no saleiro, do lado da comida, ele também não faz diferença. E aí eu fiquei imaginando que nós somos o sal. Ele que falou, né? Vocês são o sal da terra. Olha que forte, nós somos o sal da terra. Mas se nós ficarmos dentro do saleiro, como às vezes muita gente faz, fica dentro da igreja e não faz absolutamente nada, ele não vai salgar a terra. Não vai salgar as coisas que precisam ser salgadas. Mas ele também não pode ser muito forte de ir lá e salgar coisa que nem precisa salgar. Jogar sal onde não precisa ser jogado. E eu fiquei perguntando, mas aonde será que a gente, às vezes, joga na vida de uma pessoa sal que não precisa? Ou a gente joga sal demais, onde, às vezes, bastava uma pitada. E eu não sei se foi Deus mesmo, se foi só eu que fiquei assim imaginando, mas sabe aquelas pessoas que falam demais, acusam demais a pessoa? Eu fico pensando, porque eu fui 44 anos católica. Muitas coisas espirituais eu não entendia, mas eu recebia, às vezes, algum dedo assim na minha cara, quando eu me converti, de algumas coisas que eu ainda fazia, porque eu levei 44 anos fazendo algo que eu achava certo. Aqueles achismos da nossa vida precisavam ser reconstruídos. E a mente nossa tem que ser transformada mediante o quê? Mediante a palavra, é o que fala lá Romanos, né? Só que algumas coisas eu não achava que eu estava tão errada. Só que algumas pessoas acusam. E isso, eu acho que esse acusar de alguém é que nem colocar sal no café da pessoa. Então, quando você for ajudar alguém
a encontrar no Evangelho algo tão especial como o Senhor Jesus é na vida daqueles que encontram o Senhor Jesus, tome cuidado para você não ser sal no café daquela pessoa, porque você não vai ser agradável. E depois eu comecei a estudar por que o sal virava insípido. Eu falei, puxa vida, ele é tão forte, né? Por que ele viraria insípido? E aí, eu achei no Google, né? O Google é espetáculo, né? A fórmula do sal puro e do sal quando ele é com uma salinidade que já não presta para mais nada. Ele perde o valor de salgar. Ele é jogado exatamente no chão para ser pisado. E esse lugar se encontra nos charcos, nos pântanos e nas rochas próximas do Mar Morto. E eu já fui ao Mar Morto. Tive o privilégio de... Acho que foi em 2014 que eu fui. A gente boia lá de tanta salinidade que tem o Mar Morto, porque ele só recebe e não dá nada. Não tem vida ali. E quando a gente sai para andar ali, é jogado sal ali. Aquele excesso de sal que é retirado do Mar Morto é jogado naquela lama. E tem uma composição que estraga o sal, que se chama, olha que nominho estranho, gípsia. Eu nunca tinha ouvido falar, mas como eu achei aqui, que ela tem alguns ingredientes, como enxofre, que tem no inferno enxofre, né? Tá. Amônia, misturado com oxigênio. Também foi algo que eu fiquei pensando. Quando a gente se mistura com coisas que não são do céu, mas sim do inferno, a gente fica um sal sem sabor. Se a gente vai buscar, às vezes, coisas que parecem naturais para qualquer pessoa, e a gente adquire para a nossa vida, mas que não é do agrado do Senhor, nós não vamos salgar a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Nós vamos estragar aquela pessoa. Você já viu gente que diz assim, para ser crente igual a essa pessoa, eu prefiro não ser? É triste, é de chorar a gente ouvir uma fala dessa. Mas, às vezes, uma pessoa deixa de estar na presença do Senhor por causa do testemunho. E Jesus disse que nós teríamos que ser testemunhas dele. Então, quando é que nós vamos perder esse sabor? Quando nós nos misturarmos com as impurezas deste mundo. Se esse gipsita, que é o composto de sulfato de cálcio hidratado, é um minério de cálcio com uma fórmula, até a fórmula de cálcio SO4 com 2H2O, até relembrei um pouco de química nessa época, né, que eu gostava muito, física, química, matemática, e fiquei olhando até os desenhos. O enxofre, ele tem um cheiro, um fedor, né? Ele é terrível, o cheiro do enxofre. E antes de nós chegarmos ao Mar Morto, tem um local lá que cheira enxofre. A gente passa até tampa o nariz no ônibus, mesmo com o ônibus fechado, a gente sente o cheiro do enxofre. Eu acho que a gente tem que parar para pensar que nada que Jesus fez comparação é por acaso. Então, se ele disse que nós somos sal,
mas se nós perdermos o sabor, isto é, se nós nos misturarmos com impurezas que não pertencem ao reino, nós não vamos salgar nada e ninguém. E o sal não serve só para dar sabor, ele servia naquela época para proteger as carnes para não apodrecer. E a gente sabe que a igreja está aqui, e por isso que o mundo não está mais podre do que está. Porque ainda tem a igreja para salgar. Então, que nós possamos olhar para dentro das nossas vidas e dizer, eu quero ser sal na medida certa, na medida correta. Às vezes, um olhar carinhoso, um sorriso e um abraço fala mais do que muitas palavras. E isso é o cartão de visita do cristão. Porque, no olhar, nós vamos enxergar o amor que Deus tem colocado no nosso coração. Então, tudo que for estranho ao caráter cristão, essa frase eu até peguei aqui, achei linda, que nós deixamos adicionar na nossa vida, vai fazer com que nós percamos a nossa identidade, que é a identidade de Jesus em nós. Quando nós fizermos algo que agrada ao Senhor, Ele até nos livra de sermos um sal insípido na vida de alguém, porque às vezes até Ele nos livra. Mas eu acho que Ele tem até mais esforço. Mas quando nós agirmos de coração agradecido por tudo que Ele faz e nós mostrarmos ao mundo quem Ele é, nós vamos temperar a vida de outras pessoas, que vão olhar e vão dizer assim, puxa, nessa prova, essa pessoa está desse jeito, então ela é diferente. Eu quero aquele Deus que ela tem. Amém? Bom, mas ele disse também que nós somos luz do mundo. Só que ele disse que ele era a luz, né? Jesus falou, eu sou a luz. Mas agora ele falou que nós somos a luz. Por que nós somos a luz? Porque ele veio e está em nós. Ele contrasta as trevas, porque luz contrasta as trevas. Nós também temos que fazer o mesmo. João 8,12, ele diz que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ele habitando em nós, nós não temos luz própria. Nós somos que nem a lua. A lua é iluminada pelo sol. Nós temos que ser iluminados pelo brilho do Senhor Jesus. Todas as vezes que eu oro, às vezes para alguém, ou mesmo para mim, que eu falo, Senhor, eu quero exalar o teu perfume, porque lá Paulo fala que nós temos o perfume de vida, né? Mas eu quero brilhar o brilho do Senhor, ou quando eu oro para alguém brilhar, eu falei, é uma oração que Deus, eu acho que Ele quer que a gente seja assim. Porque se Ele diz que nós somos a luz do mundo e que nós não podemos ficar escondidos, nós não podemos ser crentes 007. Às vezes, uma pessoa fica tanto tempo com alguém e nunca fala que ela é cristã. Eu mesmo, muitas vezes agora, eu me lembro de pessoas que, depois que eu aceitei Jesus, e que eu daí comecei a contar que eu era, a pessoa falava, eu também sou. Eu falei, nossa, você nunca me falou. Porque você era assim muito esotérica, então, quer dizer, mas acho que é para essas mesmo que a gente tem que falar, né? Mas ainda bem que tem alguém que veio e falou, né? Aí Deus quer usar cada um de nós. Que a gente não perca
esse momento de Deus nos ajudar. Claro que eu já até contei aqui uma vez que uma pessoa estava chorando e Deus falou, vai lá e fala com ela. E eu falei, eu vou primeiro visitar aquela pessoa que está na volta, se ela estiver aí. Tá, ela não estava. Nossa, eu fiquei mal, mas eu chorei, fiquei muito preocupada. Já numa outra vez, eu já tinha aprendido, ainda briguei um pouquinho com Deus. A menina estava na Avenida das Américas, segurando uma placa, e Deus falou assim, vai lá e fala com ela. Eu falei, não, Senhor, eu vou caminhar, eu estava caminhando, eu vou até a praia, na volta eu atravesso bem na frente dela. Tal. E se ela não estiver ali? E Deus realmente viu que ela poderia não estar. Porque assim que eu conversei com ela, ela aceitou Jesus ali comigo, um carro passou, perdeu o controle, subiu na calçada, não fez nada, nem em mim, nem nela, mas eu estava do lado dela ali. Já pensou se eu tivesse ido caminhar e, na volta, eu visse o corpo dela ali, por ela ter sido atropelada, qualquer coisa? Então, eu aprendi. Quando eu sinto aquilo, eu faço mesmo e quero ser luz para as pessoas. Todas as vezes que Deus fala com a gente, às vezes eu falo, será que foi Deus que falou? Claro que foi Deus. Será que o diabo vai falar uma coisa dessa, né? Sabe, tem hora que a gente faz, será que é Deus falando? Eu sei que todo mundo aqui não tem essa incerteza, amém? Mas eu, às vezes, quando eu tenho essa incerteza, eu mesmo depois eu falo assim, Nádia, para com isso, você é boba. Você acha que é o diabo que vai falar uma coisa dessa para você? Ele não vai falar mesmo, né? Mas a gente vai. Então, quem não tem luz, não vai brilhar. E o que a gente tem que brilhar? Tem que brilhar para que Deus seja visto em nós. Ele fala ali no 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras. Nós temos que fazer coisas que glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, nós somos muito pequenininhos. A porta é estreita, não é? É estreito o caminho. Muitos não entrarão. Então, as coisas de Deus, dá a impressão assim, não, é mega. É mega. Deus é um Deus grande. Mas, ele mostra para a gente que com pouco, com ele faz muita coisa. Por quê? Porque nós, com Pai, Filho e Espírito Santo, somos multidão. Então, basta que você se posicione e fale, eis-me aqui. Eu quero ser luz. Eu quero ser o sal. Amém? Mas, continuando na leitura, vamos ver lá o que Jesus ainda foi falando. Agora, vocês imaginam sentado ali, ouvindo Jesus falando isso com a propriedade que ele tinha de vivenciar? Não sei, isso aqui foi escrito, né? Mas talvez ele tenha contado algumas historinhas, né? Mais ainda. E eu falo assim, não, tem que ter um videotape desse acontecimento lá no céu para a gente assistir, né? Os discípulos sentadinhos ali e Jesus falando. Vamos lá no verso 17. O da Bíblia eu vou ler sobre o adultério e o divórcio. Gente, que está nessa Bíblia aqui está assim, um espetáculo. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vou continuar lendo sobre o homicídio. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás.
e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Bem, o caminho que Jesus quer mostrar para a gente aqui, na verdade, os homens eles usavam essa lei de uma maneira muito forte naquela época. Quase mais de 613 mandamentos que os judeus colocavam, os fariseus colocavam nas pessoas, os mestres, né? Pegaram os 10 e complicaram tanto que Jesus depois vai lá falar, né? Vocês não conseguem fazer nem com o dedinho e ficam colocando isso, um jugo muito maior na vida dessas pessoas. Mas Jesus, ele está querendo mostrar para a gente aqui que tudo que nós formos fazer é algo muito mais espiritual, não é só um comportamento moral que ele quer da nossa vida. Ele não veio diminuir em absolutamente nada. Em nada. Nós vamos ver que até ficou mais pesado, porque quando a gente falar do adultério, né, quando você olhou, já pensou, você já adulterou. Não era só o ato sexual em si que você cometeria. Que ele quer mostrar para a gente que, quando você olha para alguém com ódio, na intimidade, você matou essa pessoa. Você não puxou o gatilho, mas você disse, essa pessoa morreu para mim. Já ouviram essa frase? Essa pessoa morreu para mim. E aí ele vem falando que é complicado. Odiar a pessoa é mais do que matar. É mais do que matar uma pessoa. Olhar para a pessoa com desdém, chamar ela de louca, você é um zero à esquerda, qualquer outra palavra que nós usaríamos. Quando eu leio isso assim, eu fico pensando assim, meu Deus, quantas vezes eu falei isso? Né? A gente fica com aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Vou ler aqui a passagem para vocês verem. Eugênio Peterson, ele tem algumas coisas aqui da Bíblia do Eugênio Peterson, porque ele fala uma interpretação dele, mas é muito. Eu tenho bebido de manhã como se fosse um devocional assim, muito gostoso nessa Bíblia. Ele diz assim, ó, vou ler essas passagens que eu li na Bíblia NVI, aqui para vocês verem. Não pense, nem por um instante, que eu vim anular as Escrituras. A lei de Deus e dos profetas. Não estou aqui para anular, mas para cumprir. Estou reposicionando as coisas, ajuntando-as num quadro geral para que fique no seu devido lugar. A lei de Deus é mais real e duradoura que as estrelas do céu e que o chão debaixo dos nossos pés. Depois que as estrelas desaparecerem e a terra for consumida pelo fogo, a lei de Deus
ainda estará viva e operante. Quer dizer, mesmo quando falar que derrubar tudo aqui, que o fogo vai queimar tudo, ainda assim a lei do Senhor, porque vai ficar a fé, a esperança e o amor. E toda a lei do Sermão do Monte, ela é focada nessas coisas, numa fé, num amor e numa esperança, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13:13. Se alguém considerar de pouca importância, mesmo o menor item da lei de Deus, estará diminuindo apenas a si mesmo. Levem-na a sério, mostrem o caminho para os outros e terão um lugar de honra no céu. Quando a gente ensina para alguém ou mostra quanto a gente consegue fazer disso, nós seremos considerados alguém importante no céu. Mas ele não fala assim, olha, mas se você fizer errado, você não terá o céu. Não, mas você vai ser o menor. Já pensou você ir para o céu e não usufruir das coisas do céu? Você já pensou nisso? Mas diz lá na palavra que sem a paz com todos e a santificação, ninguém verá o Senhor. E aí, eu fico imaginando, eu quero tudo de Deus. Eu quero estar lá. Então, Senhor, ajuda-nos a vivenciar isso. E como é que a gente vivencia? Estudando, praticando e ensinando. Porque ele diz aqui, se você fizer e ensinar, você será considerado o maior no reino dos céus. Mas se você não ensinar ou ensinar errado, olha como é forte a gente estar ensinando alguém. E você ensina alguém, você está ensinando. Ou seu filho, ou sua vizinha. Alguém está olhando para você e está aprendendo com você. Então, vamos aprender e vamos meditar para poder ensinar. E pedir para o Senhor ter misericórdia e nos alertar, nos dando aquele insight de como nós devemos agir. As pessoas estão prestando atenção em todos os detalhes da nossa vida. Deus, ele nos olha com um olhar como se nós fôssemos o Senhor Jesus. Ele olha Jesus através, querendo ver Jesus em nós, certo? O diabo não. Ele vê uma brecha, ele quer arrombar aquela brecha para nos acusar. É o que ele faz o tempo todo. Ele é acusador. E ele está ao redor. Se a conduta de vocês não for mais correta do que os fariseus, vocês não preencherão nem o requisito básico para entrar no reino dos céus. Vocês conhecem bem o mandamento dos antigos, não matarás, pois eu afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão já é culpado de assassinato. Chame um irmão de idiota e você corre o risco de ser levado ao tribunal de Deus. Chame sua irmã de burra, você está no limiar do inferno. Gente, aleluia, meu Deus. Misericórdia, Senhor. Porque o simples fato moral da palavra já é morte na vida da pessoa. E não é verdade? Quantas vezes a gente ouviu um professor, eu me incluo nisso, você é burra, não entendeu nada. Meu Deus, crianças que não têm a inteligência numérica, mas ela tem uma inteligência. Hoje nós estamos estudando que existem 11, né? 11. São 11 tipos de inteligência. E a burra da professora aqui, que era de matemática, achava que se o aluno não sabia muito bem matemática, ele era burro. Não era burro. Ele poderia ser um artista, desenhar algo de extraordinário. E, às vezes, a gente fala para filho, né? Você é burro. A gente tem que medir as nossas palavras. Medir as nossas palavras. Bom,
Vou pular lá para o adultério e o divórcio. Vocês também conhecem esse mandamento. Não vá para a cama com quem é casado. Olha de que jeito que ele fala aqui, né? Bem assim explícito. Mas não pense que terão preservado a sua virtude simplesmente porque não foram para a cama. De fato, o coração pode ser corrompido pelo desejo ardente ainda mais rapidamente do que o corpo. Então, olhou, pensou, administrou, pensou de novo, já pecou, né? Já foi pecando. E às vezes a pessoa fala assim: eu não sei porquê, mas foi assim um ímpeto e eu não consegui. Mentira. Ninguém faz pelo ímpeto. Já pensou algumas vezes. Eu não sei se tem uma pesquisa fixa disso aqui, de alguém que já pesquisou sobre isso, mas eu tenho plena convicção, depois de ler a palavra, que você pensou alguma vez. E aí a sua mente, como é muito maquiavélica, planejou alguma coisa. Mas tem solução para essa mente. Transformar essa mente pela renovação da palavra. Pedindo para Deus: Senhor, tira isso da minha cabeça. O pastor Josué disse que um pastor ensinou a ele que nunca olhasse para outra parte do corpo de uma mulher, a não ser nos olhos. Isso ainda quando ele era jovenzinho, que os hormônios estavam aflorados, né? E a gente sabe que a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Porque, na verdade, hoje é tão forte o que se passa na televisão que na verdade, era melhor nem ter televisão, né? Porque não sei o que é que não é legal ali, o que é legal para se ver, o que é legal. E os nossos filhos, os nossos netos, de quem tem, eu ainda não tenho neto, mas tenho neto só postiço. Mas é assim que acontece. Bom, não finjam que isso é fácil. Se querem viver uma vida moralmente pura, façam o seguinte: ceguem o olho direito. Porque é melhor você entrar cego no reino do que com esse olhar malicioso ir para o inferno. Se for preciso, ampute sua mão direita. E um dia o pastor José falou que devia amputar outras coisas também. Se você pecar com alguma coisa que amputa. Jesus não foi suave, não. Ele não foi. Ele foi falando algo muito forte. Vocês também conhecem o mandamento do adultério, do divórcio. Não vá... Não, desculpa aqui. Eu já tinha lido isso aqui. Estão lembrando do que dizem as Escrituras? Do divórcio. Agora, quem se divorciar de sua esposa, que o faça legalmente, dando-lhe o documento de separação e seus direitos legais. Vocês lembram disso? Muitos de vocês estão usando essa lei como desculpa para o seu próprio egoísmo e seus caprichos, fingindo que estão fazendo algo justo só porque é legal. Por favor, parem de fingir. Se você se divorciar de sua esposa, será responsável por torná-la adúltera, a não ser que ela já o seja por ter se tornado promíscua. Se você se casar com uma adúltera divorciada, será automaticamente um adúltero. Você não pode usar a cobertura da lei para mascarar uma falha moral. Quando eu estava estudando, eu falei: Senhor, eu vou falar isso mesmo? Tem tanta gente que vem me perguntar sobre isso. Mas é assim que diz a palavra. E eu quero mostrar alguns versículos que diz exatamente isso. Mas e aí? Tem tanta gente que se separou e está vivendo com alguém
está em adultério, está pecando. Se a gente ler como diz a palavra, ele está dizendo aqui que é assim mesmo, né? Mas, espera aí. Quando Jesus falou, ninguém gostou também. E hoje também ninguém gosta. Mas agora vamos falar assim, não, mas eu não conhecia o Senhor, eu me separei, né? Depois eu conheci alguém, eu me casei. Amém. Eu acho que Deus, ele é tão misericordioso, ele modifica tantas coisas a respeito do que a gente sente e do que a gente vê. Mas, se a gente for levar ao pé da letra todas as coisas que aqui estão, era melhor fazer que nem Paulo mesmo. Melhor não casar. Não casar. Mas e agora? Ele mesmo disse, mas se for para ficar abrasado, é melhor que case. Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Gente, é muito difícil, mas vamos ver o que fala 1 Coríntios 7. Aí já é Paulo explicando acerca do casamento. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Está vendo, gente? Tem mulher aí fazendo barganha com o marido, né? Finge coisas assim para ver se ganha alguma coisa dele em troca. Isso daí está quase como uma prostituição, tá? E eu falo isso abertamente porque eu sei que muitas mulheres já vieram falar isso para mim. E eu, como antigamente, às vezes eu também falava, estou com tanta dor de cabeça, mas só com raiva, porque eu estava com raiva dele. Não era porque eu estava com dor de cabeça. Mas hoje eu sei que o meu corpo não é meu, é dele. Assim como o dele também não é dele, não. O dia que eu tiver afim, ele também tem que estar. E vocês também têm que fazer isso com os seus maridos. Não, tem um livro que fala assim, qual é o tempo máximo que o meu marido aguenta sozinho, sem mim, alguma coisa assim. Você precisa saber qual é esse tempo. E se preparar para que o seu marido, naquele período lá, às vezes ele não está legal, mas você se prepare para deixá-lo ele bem. Tá bom? Ai, tem gente com uma cara que olhando para mim assim, que eu estou até constrangida, está me dando calor aqui. Mas é assim mesmo. Tá? Às vezes o marido está tão chateado mas você precisa estimulá-lo. Desculpa, tem alguns homens aqui, mas se você é casado, homem, você também precisa ajudar a sua mulher às vezes, né? Porque a mulher às vezes está tão cansada, mas se você for muito legal, ela vai até descansar melhor depois. Tá bom? Faz parte. Foi Deus que fez. Então é bom, é perfeito e é agradável. Se foi ele que ele disse para a gente, nossa, olha Cantares lá, que coisa mais linda. Como Salomão fala, bebendo vinho, escorrendo pelo umbigo, né? Nossa, diz que não podia nem ler perto de crianças naquela época, né? Porque eles ficavam imaginando. Eu acho que é isso aí que Deus quer que cada um dos casados, hein? Os solteiros não, tá? Solteiros fiquem esperando no Senhor. Amém? Bom, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, da mesma forma. Tal. Bom, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante o tempo certo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Está vendo? Satanás vai tentar. Você fica dando mole, né? Fica fazendo firula, e o seu marido, depois o Satanás vai lá e atenta.
Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros, é bom que permaneçam como eu. Aos solteiros, é Paulo, está falando. Mas se não conseguem controlar-se, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Não, poderia terminar assim, é ruim com ele, melhor sem ele, mas não está aqui, mas sabe, poderia, é ruim com ele, mas pior vai ser sem ele, tá? Mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Mas, ó, você vai sair, vai tirar esse marido da jogada, depois fique sem casar. Porque não é legal. O marido não deve se divorciar da sua mulher. E vai, quem quiser ler o capítulo todo 7, você vai ver quantas dicas tem para a sua vida. Bem, mas no Antigo Testamento, Malaquias, e é Antigo Testamento, né? Porque Jesus estava falando, vocês viram lá no Antigo Testamento, dava carta de alforria lá para a mulher, tal. Mas Malaquias fala algo muito forte ali. Malaquias 2:16. Palavras do Senhor. Eu odeio o divórcio. Olha que forte. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio homem que se cobre de violência, como se cobrem de roupas. Deus odeia o divórcio. Então, uma vez o pastor Josué falou assim, a palavra divórcio na minha vida não existe. Já tive vontade de matar a Bianca. Ainda quando ele falou isso, eu falei, ai, que bom. Pensei que era só eu que tinha vontade de... Às vezes dá vontade de matar, né? Mas não, divorciar nunca. Eu sou casada há 41 anos e alguns meses. Vou fazer 42 anos. Hoje nós somos... nem imagino, sabe? É tipo assim, ele olha para mim, ele sabe... Aliás, nem precisa nem olhar, só a voz ele já sabe, né? Às vezes eu ligo para ele, o que foi? Hoje de manhã eu cheguei assim em casa na hora do almoço, ele é um maridão, vocês sabem disso, né? Que ele cozinha para mim direitinho, então eu cheguei, hoje ele fez uma comidinha que era uma delícia. E a hora que eu cheguei, eu tinha meditado ali, eu tinha estado com o Senhor em muita emoção e eu chorei muito, então a cara da gente fica desmilinguida, né? Quando eu entrei, falei, oi. Ele falou, o que foi? Eu, nada. Ele, nada. Já sabia que eu tinha chorado. Não, está tudo bem. Eu falei, não, hoje foi choro diferente. Aí, então, conforme eu fui falando, ele foi percebendo que era mesmo. Mas uma coisa que eu falo para todas vocês. Eu sou casada há todo esse tempo. Eu nunca saí da minha casa sem dar um beijo no meu marido. E nunca que eu cheguei, eu também não o fiz. Eu faço isso sempre. Às vezes ele fala, ei. Porque às vezes eu entrei, vou guardar alguma coisa, e ele fala, tem que dar beijo. Nunca dormimos separados. Podia estar virado de costas, né? Um para o outro. Mas não dormimos separados. Tipo assim, às vezes eu fui dormir no quarto do meu filho, porque eu estava com uma dor de cabeça, mas brigar, falar assim, não vou dormir com você. Mas nem que a vaca tussa. Vocês não podem fazer isso, meninas, mulheres. O diabo anda ao derredor, querendo tragar a família. E o alvo é o casal. Começa por ali, né? Não deixe de compartilhar com o marido, falar com ele, conversar. Porque foi Deus que uniu. Ainda que você, às vezes, fale assim, não, acho que não foi Deus, não, Deus errou nessa... Não, quem escolheu foi você, e agora você tem que viver bem, porque Deus quer isso.
Mas depois de tudo isso que a gente está lendo aí, né, tem um finalzinho ali do Sermão do Monte, não é o final do sermão, né, do capítulo 5. Ele diz sobre vingança e sobre o amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O Antigo Testamento era assim. Olho por olho, dente por dente, você fez, você leva, né? E ainda olho por olho, dente por dente, era para falar assim, olha, foi só um olho que ele tirou e você está querendo arrancar os dois dele, tá? Também tinha isso. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons. Derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, olha, perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O padrão de perfeição de Jesus para os seus discípulos é que nós sejamos que nem o Pai Celestial. E aí ele falou, como é que nós tínhamos que ser? Olhando para Jesus. E Deus, ele é amor. Se você não ama, Deus não está em você. Se Deus é amor e Deus vem, através do Espírito Santo, com o fruto do Espírito, que o primeiro elemento é amor, ele está habitando ali, ele vem com tudo. Se você diz que não ama seu irmão, ou você odeia o seu irmão, que é o contrário, né, do amor ali, você odeio, quero matá-lo, você não tem Deus em você. E é um exercício de fé mesmo, um exercício de fé. Não estou acusando para falar assim, puxa, você não tem Deus, não é isso. O fruto do Espírito, ele tem que ser cultivado no nosso coração. Nós vamos falar muito sobre o fruto do Espírito aí pela frente. Mas então, como é que nós vamos ter que viver uma vida na categoria de que Jesus colocou no Sermão do Monte? Ele disse uma única coisa: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. E aí, é essa que fica a pergunta hoje aqui. Nós precisamos dele para fazer qualquer coisa. Então, sempre, em primeiro lugar, nós temos que saber, eu já convidei o Senhor Jesus para entrar no meu coração? Já fiz isso? Já entreguei a minha mente, o meu coração? Nós vamos fazer uma oração hoje sobre isso. Feche os seus olhos. Ainda que você já tenha feito isso, não precisa falar alto, não, mas fala de novo, que é sempre tão bom entregar a vida para o Senhor Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e o meu coração para o Senhor, porque eu sei que o coração é enganoso. Mas, Senhor, ajuda-me, porque eu sei, aprendi hoje, que sem ti nada sou. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faça de mim tudo aquilo que o Senhor sonhou. Eu faço essa oração no nome de Jesus.